Instalivros apresenta O Vendedor de Sonhos 2, A Revolução dos Anônimos. Augusto Cury. Depois de ver seu mundo desmoronar, o grande mestre quer reconstruir sua vida vendendo sonhos. Seus discursos são arrebatadores. Seus discípulos, ora revolucionários, ora comediantes, transformam a vida em um verdadeiro espetáculo. No segundo livro desta série, o autor mostra que a vida de cada ser humano é complexa, feita de lágrimas e alegrias, tranquilidade e agitação, loucura e lucidez. Um homem polêmico e surpreendente. Ele apareceu sem se identificar. Dizia ser um vendedor de sonhos. Convidou algumas pessoas para segui-lo. Era um homem estranho, seguido por outros estranhos, de um jeito que ninguém sabia explicar por quê. Sempre dizia que quem quisesse segui-lo deveria primeiro reconhecer suas loucuras. Morava nas ruas, dormia embaixo de viadutos ou em albergues. Dizia que não queria que fossem andarilhos como ele, mas que percorressem as ruas de seu próprio ser. Queria que fizessem de cada dia um novo capítulo e de cada rua uma nova história. Um pequeno grupo sempre dormia com ele e sempre estava a seu lado. Quando perguntavam sua identidade, o mestre sempre dizia: "Sou um caminhante que anda no traçado do tempo, procurando-se." Para alguns, o mestre era um louco, para outros, um pensador muito ousado. Quando discursava, era admirado e deixava muitos intrigados com suas palavras. Era amado e rejeitado ao mesmo tempo. Muitos diziam ser loucura seguir aquele homem, mas para um professor universitário que foi resgatado de um suicídio, seguir um maltrapilho era mais normal do que ficar horas diante da TV esperando a morte chegar, sem nunca lutar pelos seus sonhos. Os seguidores do mestre são bem diversificados. Bartolomeu é um alcoólatra em recuperação. Tem a síndrome compulsiva de falar. É viciado em dar opiniões e se meter onde não é chamado. Seu apelido justifica essa mania, Boquinha de Mel. Mas apesar de intrometido e inconveniente, seu humor é invejável e sua alegria é contagiante. Outra figura marcante do grupo é Barnabé, outro alcoólatra em recuperação. Além do vício da bebida, tem o vício de fazer discursos políticos, o que lhe dá o apelido de prefeito. Os dois competiam um com o outro, tanto para saber quem era o melhor, como para saber quem era o pior. Qualquer disputa valia para estarem em evidência. Escolhê-los era um perigo para o projeto do vendedor de sonhos. Dimas, um cleptomaníaco em recuperação. Edson, o religioso do grupo, sempre querendo fazer um milagre para se promover. Era uma família bastante incomum. Um mestre que inquietava o cérebro. Certa vez, no pátio do Fórum Federal, o mestre discursou para todos que passavam e para seus discípulos. Tudo o que é vendável é barato, ainda que custe $1 bilhão. Há alguém com dinheiro para pagar. Apenas o que é invendável é caro. O dinheiro compra ansiolíticos, mas não a capacidade de relaxar. Compra bajuladores, mas não os sonhos de um amigo. Compra joias, mas não o amor de uma mulher. O mestre não queria que o seguissem cegamente. Não queria servos, e sim seguidores que pensassem, que fossem capazes de criticar quando não concordassem. Em uma manhã, andando pelas ruas, um homem apreensivo veio ao encontro do grupo. Não sabiam se era um admirador ou um questionador das ideias do mestre. O rapaz se aproximou afirmando ter um presente. O presente era uma arma. Antes que pudesse atirar, o mestre o golpeou, tirando o revólver de sua mão. O homem fugiu. Parecia um assassino e não um assaltante. Mas quem iria querer matar um andarilho? E por quê? O professor achava que o mestre queria fazer uma revolução na sociedade. Uma revolução de ideias, sem armas. Uma revolução simples, porém intensa. Sem pressão, chantagens, manipulações ou agressividade. Essa revolução já havia começado não só com os discípulos, mas com as outras pessoas que eventualmente seguiam o grupo. Eram mais ousados e debatiam ideias. Não abaixavam a cabeça sem questionar. Exerciam seus direitos e se sentiam cidadãos. A grande missão.
Retornaram ao pátio do Fórum Federal para mais um discurso quando um de seus discípulos veio ofegante ao grupo dizer que havia um rapaz tentando suicídio na estátua um pouco mais adiante deles. Todos esperavam que o mestre resolvesse essa questão, como já havia feito com o professor, mas dessa vez ele não se mexeu. Ele simplesmente se levantou e disse ao grupo: "Vão lá e vendam sonhos a esse jovem. Esse jovem não quer se matar, tem sede de viver, mas não sabe. Usem a energia autodestrutiva dele para explorar essa sede. Como? Não sei. Libertem a mente." Todos queriam que o professor liderasse a missão, já que era o mais experiente na área e já tinha passado pela mesma situação. Porém, o mesmo sentiu-se travado ao se identificar com o jovem. A situação fez com que despertassem os monstros que estavam dormentes em seu inconsciente. Não sabiam o que fazer ou o que falar para convencer o jovem a desistir de seu ato. Muitos tentaram, mas nada o convencia. Quando menos esperavam, Boquinha de Mel e o prefeito se aproximaram e, em vez de falar com o suicida, acalmaram primeiramente a multidão. Os dois começaram a ofender o jovem. Todos ficaram em choque, inclusive o rapaz. Gritando, Boquinha de Mel afirmou que sofrer era privilégio dos vivos. Ordenou que o jovem descesse para enfrentar a vida e ainda disse que tomaria umas bofetadas para acordar. O suicida começou a ficar com muita raiva. Provocaram o jovem de tudo quanto é jeito, até que chegaram os policiais para acabar com a bagunça. A professora Jurema entra em cena falando para os policiais que todos eram da mesma família e que estavam resolvendo o caso. O prefeito confirmou e ainda disse que o suicida era seu irmão. O jovem não acreditava. Teve tanta raiva que desistiu de pular e desceu para acertar as contas com os dois malucos. Antes que percebessem, o jovem já estava ao lado dos dois, dando-lhes pontapés e socos. A dupla de malucos, quando percebeu que o jovem estava a salvo, se ajoelhou e agradeceu, pois o plano de provocar a ira e tirar o jovem da esfera de autopunição tinha dado certo. O professor, vendo a cena dos dois apanhando, não se segurou e questionou o jovem. Não percebe que eles provocaram a sua ira conscientemente? Não entende que inteligentemente fizeram você odiá-los para que não se odiasse? Eles lhe venderam uma vírgula para que você continuasse a escrever a sua história. O jovem sentia que nada e nem ninguém o faria desistir de morrer, mas encontrara esses dois malucos apaixonados pela vida, que conseguiram mudar sua visão. O jovem foi apelidado como Demolidor, devido ao seu porte físico. Mais calmo, explicou que desejava cometer suicídio pois era boxeador profissional e havia sido punido por utilizar um medicamento considerado doping. Foi massacrado pela imprensa. Seu pai morreu de infarto fulminante 2 meses depois da sua punição. Iria se casar, mas perdeu quase todo o dinheiro em ações na Bolsa de Valores. O mestre, com sua sabedoria, lhe disse: "Precisamos expandir nosso nível de suportabilidade, pois ninguém tem céu sem tempestade. As frustrações são um privilégio dos vivos, e transcendê-las é privilégio dos sábios." E convidou o jovem a segui-lo. Tentando assassinar o mestre. Um dia depois de visitarem um casal de amigos, o grupo não percebeu que estava sendo seguido por 5 homens. Quando começaram a chegar mais perto, colocaram capuzes e tiraram revólveres dos paletós. Um dos homens tirou uma foto do casaco e comparou ao mestre. O mestre, sabendo que eles o queriam, disse aos homens: "Mesmo um assassino tem de ter dignidade quando porta uma arma. Se querem a minha vida, por que derramar sangue inocente? Deixe eles irem." O grupo começou a correr e fugir, menos Bartolomeu e Barnabé, que ficaram para morrer junto com o mestre. Quando os assassinos ameaçaram atirar, o prefeito pediu para falar a última vez com o mestre, lhe agradecendo por tudo que fizera em sua vida. E olhando para o assassino, lhe disse: "Pode atirar, mas peço que nos enterrem juntos, no mesmo caixão." Boquinha de Mel e o prefeito começaram então a discutir e distrair os assassinos. Eles nunca tinham se deparado com vítimas tão malucas. Quando novamente ameaçaram atirar, o mestre começou a provocá-los, dizendo que não eram homens o suficiente para largarem as armas e brigarem sem elas. Boquinha de Mel e o prefeito entenderam o plano do chefe e também começaram a provocar os assassinos. O mestre, vendo que estavam começando a ficar com raiva da situação,
sugere que antes de matá-los, poderiam se divertir batendo neles, e assim fizeram. O mestre tentava se defender, mas era inútil. Seus 2 seguidores apanhavam muito e iam morrer por sua culpa. Olhou para Bartolomeu e fez um sinal para que reagisse. Poderiam morrer, mas não sem antes lutar pela vida. Num lance rápido, pegaram os pés dos seus agressores, deram-lhe golpes e os derrubaram. Aos poucos, os agressores perceberam que os andarilhos lutavam melhor do que eles. Os 2 conseguiram desarmá-los. Os agressores estavam apanhando e, assim que ouviram sirenes, resolveram fugir. Eram procurados e não poderiam correr o risco de ser pegos. O grupo veio ao encontro dos 3 que tinham ficado para morrer, pensando que os encontrariam mortos. Quando chegaram, viram os 3 cambaleando e se apoiando uns nos outros. Era inacreditável. Convivência perigosa. A convivência com o mestre estava se tornando perigosa. Questionavam a todo momento por que desejavam acabar com o mestre. Ele denunciava a loucura do sistema, mas sem atacar ninguém. Temendo pela integridade de todos, o mestre achou melhor separar-se do grupo. Todos foram contra, mas não sabiam até quando aguentariam. Levaram o mestre e seus 2 seguidores ao hospital, pois estavam muito feridos. O mestre foi atendido por um médico que o tratou com extrema indiferença. Saindo do hospital, 2 médicos pediram desculpas por eventuais transtornos e disseram que o mestre precisava de mais cuidados, liberando os 2 outros feridos. O professor sentiu algo estranho e não deixou o mestre sozinho. Colocaram o mestre no soro e adicionaram várias ampolas dizendo ser glicose e antibióticos. O professor, desconfiado, foi à lixeira ver o que tinham injetado no soro e constatou que se tratava de uma droga anestésica. Apesar de não serem médicos, pressentiram que novamente estavam correndo perigo. Tiraram o soro da veia e saíram o mais rápido possível. Ao sair, o vendedor de sonhos olhou para o hospital e para as pessoas frias que trabalhavam ali e se entristeceu. Sabia que havia exceções, mas pouco a pouco o dinheiro se tornava mais importante do que a própria vida. Depois de sair do hospital, o mestre pediu mais uma vez que o grupo se separasse, pois sua companhia estava muito perigosa. Inimigos muito perigosos o procuravam. Quando questionado sobre quem eram seus inimigos, ele apenas disse: "Quem conhece os segredos se compromete com eles e pode ficar mais desprotegido. Por amor a vocês, alguns segredos não lhes revelarei." Após muita insistência do grupo, o mestre lhes disse que o dinheiro aproximava os inimigos e afastava os verdadeiros amigos. Mesmo sem nada, o grupo insistia em segui-lo e ficaram para enfrentar tudo o que fosse necessário. O inventário dos 5 dramas e suas pontes. O vendedor de sonhos pediu que seus ouvintes mergulhassem no passado e pensassem sobre os 5 episódios mais angustiantes da própria vida numa escala decrescente de sofrimento, do maior ao menor. Pediu ainda que analisassem as pontes que haviam feito, ou deveriam ter feito, entre esses e outros episódios de suas histórias. Após o exercício, o mestre fez todos se sentarem em círculo e solicitou que alguém descrevesse esses 5 episódios e comentasse um deles. Queria que falassem das pontes que haviam feito, ou deveriam ter feito na época. Depois de alguns minutos, Edson foi o primeiro a falar. 1. Sofri abuso sexual na infância. 2. Perdi minha mãe na adolescência. 3. Fui humilhado em meu trabalho. 4. Meu pai me espancou quando eu tinha 13 anos. 5. Perdi meu melhor amigo com câncer aos 15 anos. Aprendi que violar a intimidade de uma criança é um crime que destrói a primavera da nossa história. Aprendi que por trás de pessoas insuspeitas e conversas dóceis podem se ocultar psicopatas desumanos que não pensam nas consequências do seu comportamento e só querem saciar seus instintos. E continuou: mas infelizmente não construí a ponte do diálogo. Inicialmente me calei devido às chantagens do psicopata. Depois me calei pela vergonha social. Terceiro, me calei porque achava que havia superado meu conflito, mas negava que algumas de suas raízes estavam ativas em minha personalidade. Ao andar com o mestre, Edson começara a enxergar que há outras formas, além da sexual, de violar a intimidade de alguém, como chantageá-lo ou pressioná-lo a aceitar ideias e verdades.
Depois de Edison, muitos outros resolveram desabafar. O mestre escutou a todos que quiseram falar e disse que sabia que alguns o chamavam de louco, outros de impostor, enganador. Mas quando olhava para o inventário dos seus fantasmas, quando via os dramas pelos quais já tinha passado, os monstros do presente pareciam pequenos e os do futuro deixavam de assustá-lo. As pontes entre seu passado, seu presente e as expectativas de seu futuro o aliviavam. A grande revelação. Um homem aparentando 70 anos de idade, usando roupas chiques, veio apressado na direção do grupo. Chegando próximo, deu um sorriso, abriu os braços e correu ao encontro do mestre. O estranho o abraçou afetuosamente e não parava de dizer: "Você está vivo, que alegria vê-lo!" Para surpresa de todos, o mestre correspondeu com lágrimas nos olhos. O estranho não se conformava com o estado do mestre. Queria saber onde ele estava hospedado, onde dormia, onde comia. Ninguém estava entendendo nada da conversa dos dois, até que o homem disse ao mestre que ele não poderia negar sua identidade, não poderia negar seu passado bem-sucedido, que fora o maior empreendedor da última década, um dos homens mais ricos da Terra. O mestre virou para o homem e lhe disse: "Rico? Eu? Que riqueza pode devolver o que mais amo? Diga-me, grande homem, se me acusa de ser rico, eu lhe afirmo, sim, sou rico. Tenho o que o dinheiro não pode comprar. Veja, meus amigos, são meu tesouro. Gostam de mim pelo que sou." Então o homem sugeriu ao mestre que fosse ao hospital no qual ele tinha homenageado o nome de seu pai, para cuidar de suas feridas. O professor perguntou ao homem se o hospital ao qual ele se referia era o Mellon Lincoln. O estranho confirmou. E então o professor, quase sem voz, diz ao mestre: "Então você é Mellon Lincoln, filho, o poderoso dono do grupo Megasoft, o homem cotado para liderar este país?" O mestre só virou para o grupo e disse: "Não lhe peço que compreendam, mas que respeitem. Eles sabiam por tudo o que Mellon Lincoln havia passado, suas perdas, o acidente dos filhos. Entenderam que o mestre tinha saído pelo mundo procurando a si mesmo para enfrentar os conflitos que o assombravam. Uma hora depois se encontraram novamente no jardim do pátio do Fórum Federal. Estavam felizes. Afinal, seguiam um milionário, um homem poderoso. Mas se enganaram. Um homem aproximou-se e entregou uma carta para a Boquinha de Mel e prefeito, assinada por El Diablo, um dos líderes do presídio de segurança máxima que haviam visitado. Era uma carta aos cuidados deles, mas na realidade era endereçada ao mestre. O vendedor de sonhos abriu a carta e logo após ler as primeiras linhas ficou transtornado e gritou: "Não, não pode ser!" Gritava sem parar o nome de seus 2 filhos, Fernando e Julieta. Chorou muito. A carta dizia que seus filhos não haviam morrido em um acidente, mas que se tratava de um ato terrorista. O alvo dos terroristas era o mestre, e não seus filhos. Quem eram os traidores? Por que cometeram atos terroristas? O que o mestre fará? Continuará sendo um maltrapilho? Assumirá seu poder? Fugirá com medo de seus perseguidores? Ou procurará punir sem piedade os que destruíram seus filhos e outras pessoas inocentes? E o que fará com o grupo? Por causa dos riscos que correrá daqui por diante, será que os abandonará definitivamente? Conseguirão viver longe uns dos outros? Esse homem intrigante ensinou a todos que o maior desafio é controlar seus próprios fantasmas. Porém, os fantasmas da ira, da dor, da represália e da retaliação surgem e começam a assombrá-lo. O mestre passará no teste dos testes? Insta Insights. Os piores inimigos são aqueles que não enxergamos ou não admitimos. Não exija das outras pessoas aquilo que não podem dar. As pessoas mais próximas são aquelas que mais nos causam decepções. Cada um é responsável por suas escolhas e consequências. Neste livro você aprendeu que cada um sabe as batalhas que vence contra seus próprios fantasmas. Somos todos heróis anônimos, pois temos problemas e os enfrentamos diariamente. Devemos entender e analisar o passado para entendermos os traumas que nos transformaram em quem somos no presente. O autor mostra que para lutar contra doenças psíquicas,
Precisamos primeiramente conhecer nossas vontades, investigar nosso passado e compreender nossa alma. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de O Semeador de Ideias, O Vendedor de Sonhos 3, Augusto Cury.